Maravilha, esperando só mais alguns minutinhos para o pessoal estar entrando. Ontem, algumas das pessoas que estão aqui participaram também do webinar sobre LGPD, essa nova legislação que está entrando em vigor e que está impactando altamente a área de Life Science, né. Hoje a gente vai falar brevemente sobre ela, porque a ISO 27001, que é de segurança da informação, é também, uma normativa para a empresa poder seguir deixar a empresa em compliance frente também à nova legislação. Então, também é como podemos compreender como um norteador, um direcionador para adequar a empresa e atender à LGPD. Então, hoje temos pessoal de São Paulo, Porto Alegre, podem falar as cidades que vocês são, pessoal, gente de todo o Brasil, isso é muito bom. Compartilhem no chat, comentem aí. Aê, São Paulo, paulistano. Ó, muito bacana. Maringá, aê, Anderson. Ana, maravilha. Como é que tá em Maringá? Tá frio? Aqui em São Paulo tá. Muito bom. Nossa, essa frente fria que veio de uma vez. Mais um minutinho, o pessoal tá entrando. É, o vento tá forte, mas tá um clima gostoso. Ai, que inveja, porque aqui em São Paulo tá gelado. Opa, mais gente entrando. Olá, Maristela. Maravilha. A sala vai enchendo. Bom, falando rapidamente sobre o webinar de ontem, né, para quem que não estava participando, ontem comentamos aí sobre a nova legislação, né, a LGPD, que entrou em vigor no Brasil na última sexta-feira, dia 18 de setembro, e promete ser um marco aí na economia brasileira frente a sigilo de dados, e principalmente na esfera, no âmbito de dados pessoais, né, algo que impacta para mim, para você, para todos nós, né. Lembra muito o marco que houve, do Código do Consumidor, quando todas as empresas tinham que se adequar colocando aquele código, disponível para o consumidor e atendendo também às suas premissas, né. Da mesma forma, a LGPD ela veio para, regulamentar todos os dados que a gente tem hoje frente à internet, frente a qualquer cadastro, desde uma padaria, né, que você tem um cadastro lá para poder ter um cartãozinho de fidelidade, uma farmácia, até um pet shop que você frequenta. Então, todas as empresas que têm o seu dado, ela precisará estar se adequando a essa nova legislação. E o que impacta de mais forte na área de life science é justamente os dados pessoais que a gente categoriza como dados sensíveis, ou seja, dados que, remete e pode também ser, considerados ou caracterizados como discriminação. Então são dados de saúde, cor de pele, religião, dados considerados sensíveis também, se, por exemplo, você fez um teste de covid, e esse dado sai e vaza essa informação. Então, tudo o que é referente a dados sensíveis, isso é ainda mais forte sobre essa legislação. E as empresas de life science, frente à farmacovigilância, frente a dados do paciente, frente a dados que se consegue através do médico, do representante comercial, a fidelidade, às vezes a indústria tem um cartãozinho para poder o paciente ter um desconto do medicamento, né. Como esses dados são tratados, de que forma que a empresa armazena, esses dados eles estão seguros, se essa informação vazar, qual o perigo e o risco com a empresa, né, então tudo isso a gente estava comentando ontem. E, é algo que a gente precisa se adequar, porque agora já não há mais tempo de adequação. Esse tempo passou, que foi quando a lei foi sancionada, que foi em agosto de 2018. E foi dado 2 anos para que todas as empresas do Brasil pudessem se adequar. Mas, frente a
vigorou, não tem mais jeito, então agora as empresas têm que correr para a coisa acontecer. Bom, hoje a gente vai estar focando na ISO 27000. O pessoal está entrando, então eu vou começar o webinar em respeito até quem entrou no horário bonitinho. Falando aí um pouquinho da ISO 27000, vou começar então o webinar me apresentando, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara, sou CEO da Quivalita Consulting, com mais de 10 anos de experiência na área de qualidade em Life Science. Atuei em muitas empresas, né, desde a empresa Hipermarcas, que hoje é nomeada como Hypera, indústria Veleda, de homeopatia, outras frentes também, já atuei como gerente da qualidade em uma indústria aqui, numa importadora aqui no Brasil, que é do grupo Servier, Aegis Group, né, de origem húngara. Então, frente a toda essa experiência, venho com a bagagem de especialização e atuação, principalmente em auditorias nacionais e internacionais, validações de processo, limpeza, sistemas, metodologia analítica, know-how também em treinamentos, traduções de documentos técnicos, realização e adequação de validação também de processos de área alimentícia. Então, toda essa frente, né, complexa, que não é fácil, eu venho atuando, e na época em que eu comecei a galgar na parte de qualidade, iniciei também com conhecimento na área de metrologia, né, instrumentação, calibração, qualificação de equipamentos, e validação de sistemas em seu final, né, de tudo. Então, foi uma experiência grande que me trouxe até aqui, para poder estar compartilhando com vocês um pouquinho do nosso conhecimento, e principalmente compartilhar aquilo que vocês podem aplicar na sua empresa. A nossa maior missão é desenvolver as empresas de dentro para fora, e é isso que eu venho com a missão mesmo desses webinars, essa semana da qualidade que a Quivalita está promovendo, ok? Bom, falando então do conteúdo desse webinar, que vai ter mais ou menos a duração aí de 50 minutinhos, eu deixo também alguns minutinhos para perguntas, mas também vocês podem utilizar o chat aqui embaixo para perguntar quando vocês acharem necessário, ok? Precisando, tendo alguma dúvida, Bárbara, não entendi, isso aqui é aplicável? Não, pode colocar aqui no chatzinho, assim que eu puder eu vou estar respondendo, ok, pessoal? Combinado. Então, conteúdo desse webinar, a gente vai estar falando da ISO 27001, de 2013, quais as empresas que a gente recomenda estar atuando, ou seja, no caso, está adequando para essa ISO, por onde começar, aqui eu vou estar dando como implementar uma ISO 27000 em 10 passos, naturalmente que a normativa ela tem a sua complexidade, toda a necessidade de olhar, né, no detalhe, porém, é uma premissa, é como se fosse um mapa, né, para vocês terem uma visão geral de tudo aquilo que precisa ser pensado quando a gente fala na adequação de uma ISO, tá? E naturalmente com o feeling de vocês compreenderem um pouquinho mais sobre a 27000 e quais são os benefícios dessa normativa. E dicas e exclusividades que eu vou estar compartilhando com vocês durante essa apresentação, ok? Então vamos lá. Primeiro, todo mundo conhece ISO 9001, que é de qualidade, todo mundo quer ter, muito bem. Para quem tem conhecimento, pelo menos um pouquinho, sobre a ISO 9001, não vai ser muita novidade o que eu vou estar falando sobre a 27001, que nada mais é que um sistema de gestão, né, de segurança da informação. É como se fosse um sistema de gestão da qualidade, só que com segurança da informação. Por isso que a 27001 é a normativa premissa de diretriz para você estar adequando a sua empresa frente, por exemplo, a uma LGPD. Ela é uma normativa que ela já levanta todas essas necessidades. A LGPD, que hoje é novidade no Brasil, lá fora já não é. Muitos países já têm essa legislação em vigor há alguns anos. Inclusive, a LGPD do Brasil se inspirou nelas. A ISO 27001 vem de encontro com isso. É uma normativa, a normativa, diferente de uma lei, ela não é obrigatória você seguir, porém ela tem os seus benefícios se você seguir, né? Quanto a, agora, falando de uma lei, uma legislação, não tem jeito, pessoal. Se uma vez sancionada, a lei ela deve ser seguida e cumprida.
E como eu comentei até ontem, no webinar de ontem, né, a LGPD, ela terá um órgão fiscalizador. Assim como a área de Life Science tem a parte da Anvisa, né, a parte de LGPD será verificada, fiscalizada, sempre pela ANPD, que aí seria a Agência Nacional de Processamento de Dados do Brasil, tá? Então, vai haver um órgão específico para fiscalizar todas as empresas do Brasil sobre a lei LGPD. E apenas lembrando, LGPD se aplica a todas as empresas, de pequeno, médio, grande e mega porte, ok? Então, não tem desculpa em, não preciso atender LGPD. LGPD, quem tem que se preocupar são empresas que geram dados e tecnologia. Não, até a padaria da esquina, o pet shop, o seu médico, o seu psicólogo, que tem lá o seu cadastrinho com o paciente, precisa se preocupar com a lei LGPD, tá? E a ISO 27001 já é, então, uma base para quem busca estar atendendo em compliance minimamente os princípios, né, as bases que a LGPD já prevê, ok? Então, vamos lá. Falando aí sobre a 27001, em outras palavras, né, que aí você vai ouvir muito essa siglinha, tá, pessoal? SGSI. Então, a 27001 é a normativa que regulamenta e que gerencia um sistema de gerenciamento de segurança da informação, ou no inglês, ISMS, que é Information Security Management System, que aí você já, olhei essa siglinha, já conheço, é da 27001, tá? Naturalmente que empresas que atuam com data center, empresas que atuam como banco de dados, empresas que atuam como servidores, né, é mínimo e diferencial se mostrarem no mercado ter essa normativa. Bárbara, mas aqui a gente é indústria, qual é a vantagem, o benefício da empresa adotar a ideia de ter uma 27001? Eu já falei um benefício, uma delas é auxiliar na organização para poder atender as premissas da LGPD, que é essa nova lei brasileira. Mas também o benefício é de segurança da informação da empresa, garantir que todos os dados, resultados, informações não sejam perdidos, não sejam vulneráveis, não corram o risco de serem hackeados por alguma forma. Então, haverão formas previstas que a própria normativa prevê, que a sua empresa se assegure. Então, a diferença é você garantir os dados que a sua empresa gera, que a sua empresa armazena, transmite, não perder essas informações mesmo com o correr dos anos. A ISO 27001, ela prevê todos esses pontos. É o que a gente fala que é a normativa que, não, a normativa é só do pessoal de TI. Não, gente, o pessoal que é da qualidade, o pessoal que atua na área operacional, vem com bons olhos essa normativa, essa ISO, ela veio de encontro para você trazer organização e qualidade nos dados que a empresa gera. Imagina todos os tipos de dados que uma empresa pode gerar. Um cadastro de um simples currículo para poder se candidatar a uma vaga, dados operacionais, um controle em processo. Nossa, Bárbara, são muitos dados. Dados gerados por marketing, dados gerados pelo comercial, dados gerados pelo operacional. Imaginem todos esses dados. Agora imaginem esses dados de uma forma organizada, rastreável, segura. É a premissa da ISO 27001. E aí, por isso que eu estou trazendo toda essa frente justamente para vocês pensarem com carinho. Da mesma forma que a 9001, ele se tornou até hoje um diferencial das empresas no mercado, a 27001 vem de encontro a trazer mais um certificado, ou seja, mais um diferencial para a sua empresa, demonstrar que a sua empresa tem seriedade perante dados, perante atendimento, organização, frente a dados gerados pela empresa. Não se perder, ter rastreabilidade, ter segurança nesses dados e tudo mais. Não é qualquer empresa que já consegue se adequar a 27001. Eu vou passar aqui nos 10 steps, né, de como implementar, e vocês vão ver toda a tramitação necessária e planejamento necessário para pensar em como adequar a empresa para 27001. Muito bem. Adiantei aqui um pouquinho, né? Então, quais empresas a gente recomenda a certificação
para a ISO 27001? Gente, de verdade, todas as empresas que buscam ter uma gestão de segurança da informação no seu negócio, qualquer empresa. Ai, Bárbara, minha empresa já tem 9001. Eu acho que já tá de bom tamanho. Que legal, se sua empresa já tem 9001, pode ter certeza que se você for querer atender uma 27000, é muito mais fácil, porque as ISOs, ela tem um padrão entre elas. Se você já atende uma ISO, fica muito mais fácil de você atender outra, só atendendo a sua especificidade, mas você já atende a sua base, que é a organização, a atuação da alta direção, verificar as partes interessadas, isso tudo eu vou estar falando aqui, vocês vão relembrar, opa, ela está falando de 9001 ou de outra ISO? É porque é padrão, a ISO, ela prevê todos esses pontos, né, que elas são até, que a gente considera repeteco nas outras ISOs, mas é a base para você ter uma organização, para você entrar em compliance, para você ter integridade de dados, rastreabilidade e tudo mais, ok? Então, é uma grande oportunidade para as empresas que buscam atender essa nova lei LGPD também, porque ela é uma diretriz sobre isso. Então, falando mais então sobre a 27001, quais são os passos? Aí vem a pergunta, né, de 1 milhão. Uma perguntinha até que, tá todo mundo conseguindo ouvir bem? A Júlia tá até perguntando aqui do nosso staff. Pessoal, vocês estão ouvindo, me vendo bem? Só coloca um sim aí, já tô aqui. Sim, ai, maravilha, sucesso. Se alguém tiver com alguma instabilidade, alguma coisa, não se preocupem, a gente vai fornecer esse webinar gravado posteriormente, para vocês acessarem e saber detalhes dos passos que eu vou estar passando aqui, ok? Então, fiquem tranquilos, tá? Isso vai auxiliá-los também para assistir posteriormente, caso alguém esteja com a internet aí instável. Maravilha. Obrigada aí pelo sim, pessoal, é isso aí. Se vocês tiverem com alguma dificuldade, pode colocar e pode perguntar também. Antes de eu começar o primeiro passo para a gente poder estar atendendo a 27000 na sua empresa, a primeira pergunta que eu faço para vocês: hoje na sua empresa, vocês já têm a 27001 ou já tem alguma ISO implementada, certificada? Coloquem aí, ah, minha empresa está ainda pensando, ah, minha empresa está adequando, ah, minha empresa vai ter ano que vem, certeza, já está previsto aqui no budget, Bárbara, certeza. Quem tiver com dificuldade, às vezes no computador, a internet é ruim, o celular ele é um pouquinho mais estável, tá? A Júlia está até compartilhando essa informação. Ah, que legal, é isso aí, Ana. A Carlinha está com internet instável, né? Tenta pelo celular, Carla. Legal, me responda aí, pessoal. A empresa de vocês já tem alguma ISO? Tá adequando? Sim, não? Porque aí, dependendo disso, eu já sei que o pessoal, eu vou começar do zero, vou falar realmente das bases da ISO, tá? E posso comentar alguma coisa a mais. Ó, que legal, a Ana já respondeu aí, ó. A empresa está se adequando. Se tiverem alguma ISO, se tiver, beleza, se não tiver, qual está implementando, ou qual está pleiteando para poder ter, né? Adequando 9001, aê, Fabiane, muito bem. Que legal, isso é bom. A empresa que está se adequando já é meio caminho andado para fazer qualquer outra ISO, e no caso da 27001 é abrir as portas para estar se atualizando e correndo ainda muito mais para se adequar à LGPD, né? E garantir que a empresa mantenha a segurança dos dados gerados. Que legal, maravilha. Bom, então, falando aí um pouquinho dos passos que eu comentei, né, da 27001. Então, primeiramente, o que a gente tem que pensar? A alta direção. A alta direção, ela tem que aparecer como evidente, né, em evidências de que ela realmente tem o compromisso e a determinação para implementar esse sistema de segurança de informação na empresa. Então, como que qualquer ISO define isso? Isso até para 9001, tá? Pessoa ou pessoas do grupo que dirige e controla a organização com mais alto nível, o que o comprometimento da autodireção tem que mostrar? Então, poder de delegar, autoridade, primeiro você caracteriza ele, quem que é a autodireção? É aquele que manda em tudo. Então, essa primeira linha ele coloca, né? A autodireção tem poder de delegar autoridade máxima, fornecer recursos dentro da organização. Por que a ISO sempre quer colocar o dono da empresa frente ao negócio de implementar uma ISO? Porque é dele que vem os recursos, a decisão de ter ou não,
de pleitear algo novo, de adequar a operação para algo novo, né? Então, isso é a premissa mínima para atender qualquer ISO, tá, pessoal? Então, é o mínimo. E se o escopo de sistema de gestão abrange apenas uma parte da organização, então a alta direção refere-se àqueles que dirigem e controlam essa parte da organização. É sempre assim, se a alta direção não consegue responder por algumas partes ou tem especialista para isso, ele deve delegar essa função, ok? Então, o comprometimento da alta direção. Primeiro de tudo, é o primeiro passo, é o mapeamento aí. Então, compromisso da alta direção. Deixar claro para a organização a importância em atender os requisitos de clientes, estatutários, regulatórios, então tem que partir da gestão máxima a decisão, não, vamos ter uma 27001, ou não, vamos ter uma 9001, vamos atender a ISO. Qual o ISO, né? Então, esse vai apontar. Definir a política de segurança da informação. Da mesma forma que temos a política da qualidade, né, na área de 9001, a 27001 é necessária a definição da política da segurança da informação na organização, e tornando isso conhecido para cada membro da equipe, igualzinho à política da qualidade. É premissa de ISO, tá, gente? Que mais? Garantir que os objetivos de segurança da informação estejam estabelecidos em todos os níveis, em todas as funções, ou seja, a informação, ela deve ser transparente para todos, independente da hierarquia que a pessoa tiver na organização. Garantir a disponibilidade desses recursos necessários para o desenvolvimento e implementação da SGSI, que é a nova siglinha que a gente vai falar bastante. Quem é da qualidade é SGS, né? Sistema de Gestão da Qualidade, SGQ, né? No caso de 27001, a gente sempre vai falar nessa siglinha, SGSI, tá? Liderar as reuniões de revisão de gestão necessárias. Incentivar o envolvimento de todos os colaboradores, pessoal. Assim como a qualidade, aqui, como a gente está falando de segurança da informação, de qualidade da segurança da informação, é necessário e se faz fundamental a atuação de todos. Então, é realmente um conjunto, tá? Identificar e comunicar os principais objetivos a serem alcançados através da SGSI, tais como, aí eu coloquei aqui, ó, pontinhos, hein? Manter informações confidenciais seguras. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Hoje, servidor da empresa possui firewall? A rede, ela é homologada? Tem acesso VPN desse servidor? Ele está seguro e criptografado? Perguntinhas de premissa que a gente até conta que é um pouquinho de validação de sistemas, mas que é premissa dessa ISO também. E ela exige a evidência dessa segurança, que a gente fala que é o controle do controle do controle, né? Então, manter informações confidenciais seguras. O que a gente classificaria também como confidenciais? Na ISO ela coloca dados confidenciais, por exemplo, na LGPD, dados pessoais de um paciente, dados sensíveis desse paciente. No caso da empresa, dados confidenciais da empresa, de estratégia de negócio, de controle de produção, de fórmula de produto. Nossa, essa não pode nem sonhar em vazar. Imaginem, por exemplo, uma indústria gigantesca como a Coca-Cola deixar a receita vazar. Não que não tenham tido tentativas de imitar o produto, percebam? Mas a receita real, muitos dizem, não, ninguém faz igual, né? Então, existem muitas informações e que se a empresa deixar vazar, perde-se a essência, o que faz a empresa crescer, né? Principalmente quando a gente fala de produtos, né? Fornecer aos clientes e stakeholders confiança na forma de como gerenciamento de risco. O que quer dizer aqui, pessoal? Fornecer clientes, stakeholders seria tudo aquilo que rodeia, ou seja, as partes interessadas da empresa. São meus fornecedores, são meus vizinhos, são os meus parceiros. Então, fornecer aos clientes e todos aqueles stakeholders, ou seja, aquilo que rodeia a empresa, a confiança na forma como gerenciamento de risco. Então, todos os dados que você manuseia, que você troca, isso deve ser muito colocado em pauta. A segurança, como ela vai ficar, se ela está criptografada, quem são as pessoas que têm acesso. Então, isso tudo e de forma a uma gestão de risco. Ah, Bárbara, como que eu vou saber se isso está seguro ou não frente ao meu cliente? Faça uma análise de risco junto a ele
e verifique ponto a ponto do que poderia ser vulnerável e os planos de ação para tal. Essa ISO já prevê dessa forma. Isso é uma premissa da LGPD, tá, gente? Então, olha, vejam, a ISO ela já vem de encontro nisso, né? Realizar troca segura de informações. Como eu vou fornecer, por exemplo, a um cliente dados que são imprescindíveis eles estarem protegidos, criptografados? Gente, eu preciso de uma plataforma. Se eu mandar só esse documento por e-mail, ele está seguro? Não está, gente. Se você só mandar por e-mail, é um risco também de perder, de vazar essa informação. Então, aqui mesmo na Quivalita, quando a gente fornece algumas documentações, a gente fornece via SharePoint, que é uma plataforma criptografada da Microsoft, justamente para dar segurança para o cliente, para nós, né? Então, para essa transformação de dados ser de forma segura, né? Garantir que as obrigações legais sejam cumpridas. Ah lá, LGPD, né? É premissa da ISO. Fornecer uma vantagem competitiva. Olha que legal. Aqui, o compromisso da alta direção é você conseguir dar esses benefícios, né? E também mostrar uma vantagem competitiva frente aos seus clientes, parceiros, né? Que você se preocupa com a segurança da informação, de tudo aquilo que você informa, que você recebe. Isso é imprescindível. Gerenciar e minimizar exposição ao risco. Lembrem-se da análise de risco que eu comentei anteriormente? Ela é base fundamental para toda decisão. Ah, eu quero saber se isso tem impacto ou não. Vamos fazer uma análise de risco juntos? Vamos. Análise de risco, você pode usar várias ferramentas da qualidade para isso. Pode ser um FEMEA, pode ser um GAMP5, tudo depende, né, das ferramentas que você pode utilizar e que a empresa talvez já tenha. Você só precisa colocar ela para funcionar nesse sentido. Conscientização sobre as questões de segurança, né? Então, pensem assim, puxa, quem que é o departamento que é certo para eu fazer essas perguntas? Pessoal de TI. Então, vamos fazer o pessoal de TI. Gente, eu quero essas documentações, essas informações de forma segura, tá? Como que eu vou fazer isso? Como eu garanto que não haja, por exemplo, acesso inadequado no meu servidor? Vamos transformar do VPN para um acesso de plataforma, onde eu teria o controle de acesso desses usuários, nome, senha, e lá, com log de data, eu consigo saber quem que é o usuário que entrou, quando entrou, que hora entrou, né? Então, um audit trail para ter segurança, criptografia, eu consigo saber, por exemplo, o próprio SharePoint da Microsoft, você consegue saber quem fez download, quando fez, quem incluiu algum arquivo, quem deletou algum arquivo, quem editou algum arquivo, você consegue ter o trade de toda a documentação. E você consegue visualizar isso em histórico de versões, principalmente. Ah, é só um documento de Word, Bárbara, mas aí eu teria um gerenciamento de tudo? Sim. O interessante é que cada vez mais deixemos de usar o método analógico, que é preencher uma planilha, preencher um documento de Word, colocar lá na área de trabalho e tchau. Não, o ideal é você ter uma rede que seja com acesso fácil, que esse acesso seja seguro, que essa plataforma tenha rastreabilidade, tenha audit trail, tenha a segurança para o usuário e também para a empresa, para não perder dados, né? Então, isso tudo é fundamental. E, por último, né, que eu acho que eu até coloquei, eu não tinha comentado, proteger a empresa, ativos, acionistas e funcionários. Ou seja, o negócio, gente, essa ISO, ela vem muito agora com essa força, não apenas para atendimento LGPD e tudo mais, mas com a força de proteger a empresa, os dados da empresa, os ativos, os acionistas que estiverem envolvidos e principalmente os colaboradores, os funcionários. Imaginem, né? Por exemplo, você como colaborador, você entregou um currículo para sua empresa, e esse currículo vaza a informação do seu endereço, vaza a informação do seu nome, do seu RG, e aí, né? O que fazer? Eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas vão no Google, em algum momento que vocês puderem, escrevam o nome de vocês e deem uma olhada no que vai aparecer. Vocês vão ficar assustados. Aparece coisa desde Facebook e tudo mais,
e até imagens, né, que você talvez tenha postado lá no passado, informações que você até fala: "Puxa, isso aqui tá escancarado no Google, quem me procurar então vai saber tudo isso de mim?". Provavelmente. São dados que hoje as empresas estão colocando no ar e que não deveria, né. Então, a LGPD ela tá vindo agora justamente para poder, regulamentar o que hoje está aos léus, né, não está tendo uma regra, os dados estão aí voando na internet, tá. Então façam isso, por curiosidade coloquem lá no Google o nome de vocês, só o primeiro, o segundo nome, o nome completo, vocês vão ver. Os dados que estão de vocês por aí, ok? Muito bem. Passo 2 para você estar atendendo a ISO 27001, né. A autodireção deve nomear um representante de gestão de segurança da informação, que é o que a gente chama na norma o RGSI, ou no inglês ISMR, tá? Que aí é uma sigla mundialmente conhecida também. Esse representante, ele pode ser também nomeado como o DPO, porque é ele que vai ser o Data Protector Officer, que na lei LGPD exige-se ter em todas as empresas. Isso para quem não teve ontem, tá, pessoal? É um a mais. A lei LGPD, que entrou em vigência na última sexta-feira, exige que todas as empresas tenham um DPO, que é uma pessoa responsável pelos dados, integridade desses dados da empresa, que é o Data Protector Officer. Isso é lei brasileira, tá, gente? Podem pegar lá a lei 13.379, se não me engano pelo número, tá? E vocês vão ver lá, exigência do DPO na empresa, ok? Esse DPO não precisa ser um funcionário da empresa, pode ser uma empresa de consultoria, desde que essa empresa de consultoria deixe esse especialista dedicado para atender só a essa empresa, não outra com o mesmo ramo, segmento, ok? Para evitar conflito de interesse, tá, pessoal? Então, aí, esse é o ponto mais importante. Então, voltando a 27001, nomeação da equipe. Então, a autodireção ela deve definir quem vai ser o representante de segurança da informação da empresa. Ah, eu vou definir fulano, beltrano, né, enfim, tem que ser nomeada uma pessoa. O representante de gestão de segurança da informação terá que estar interessado, isso daqui eu peguei da norma, tá? Estar interessado em se tornar especialista e auditor líder ISO 27001 e ter atributos e autoridade necessários para liderar a equipe de implementação. E, caso você vá para a certificação, né, no caso, se certificar realmente, com terceiros e tudo mais, para representar a sua organização frente ao certificador. Então, vamos supor, hoje a Quiválita adequa a empresa a uma 27001, porém ainda não somos certificadores, ok? A gente adequa a empresa. Porém, se amanhã você já chama uma Vanzolini, uma SGS já para se certificar, a gente já auxiliaria na representação dessa certificadora para poder passar as informações e tudo mais, ok? Porém, se a empresa decidir, ó, quero implementar uma 27001, então é de suma importância um nomeado da empresa representar essa ISO dali para frente, não só para atendimento a certificador e tudo mais, como eu estou colocando aqui, mas também para continuidade do interesse dessa ISO, da estratégia desse negócio, ok? Se não, né? Ok. Já falei dos 2 passos, comprometimento da alta direção, falei aí da nomeação de um representante para a segurança do sistema de informação, e agora eu vou falar sobre o passo 3, treinamento, pessoal, conscientização da equipe. Já ouviram falar daquele antigo termo que uma andorinha não faz verão? Pois é, para ISO não é diferente, tá? Quando a gente fala de uma implementação de ISO, é fundamental o comprometimento, né, e todos da empresa estarem remando para o mesmo lado, ou seja, promovendo para que essa ISO aconteça, para essa padronização. Então, é importante informar a todos os colaboradores, inclusive terceiros, tá? Relevantes, se houver empresas terceiras, é importante que ela também saiba, para poder manter as mesmas regras e critérios da política de sistema da informação aí, gerados, né? Então, todos os colaboradores terceiros relevantes, o mais cedo possível.
que você planeja adotar uma SGI da ISO 27001, imprescindível, tá? Esse treinamento, essa conscientização, ela se faz com alguns treinamentos pontuais ou até mesmo com algumas reuniões onde se discute a própria política nova do sistema de informação. Então, são duas formas que você pode começar a conscientização. E claro, e depois fazendo pequenos treinamentos, calls com o restante da empresa para poderem saber sobre o assunto, tá? Ok. Pessoal, vocês estão conseguindo me ver, me ouvir bem? Alguns estão com internet instável, mas não se preocupem, a gente vai estar gravando para vocês poderem acessar posteriormente também, tá ok? O que mais que é importante como terceiro passo, tá? Os programas de treinamento, eles devem ser estruturados para diferentes hierarquias de colaboradores. Então, às vezes, a linguagem que você utiliza para gerentes e tudo mais, ela pode ter um treinamento de conscientização diferente, por exemplo, do pessoal da operação, né? Então, você também tem que ter uma linguagem clara para que qualquer um daquela área, daquele setor, compreenda, né, a informação dada. Esse treinamento, o que ele tem que ter? Mínimo, tá? Conceitos básicos da SGI, tá? Até eu me enrolo na sopa de letrinhas aí. O impacto global sobre as metas e estratégia da empresa. Quando eu falo de metas globais aqui, pessoal, é frente o que é que precisa estar seguro de dados na nossa empresa, o que é relevante e o que não é relevante. O que a empresa tem como dados, desde um controle de acesso biométrico, que aí a gente considera dados sensíveis porque ele é dados biométricos ou genéticos, tá? Até dados de geração de operações e tudo mais. Então, qual é a meta e a estratégia de negócio frente a esse atendimento de segurança, né? Qual é o impacto que isso vai gerar? Processos de trabalho alterados e as prováveis implicações da cultura de trabalho frente a uma nova regra e padronização. Naturalmente que algumas rotinas e cultura da empresa podem ser levemente alteradas para poder atender essa nova normativa, né, essa 27.000 e, claro, com a LGPD, né. Então, é importante, todos da empresa terem conscientização quando é decidido implementar uma 27.000, justamente para não dizer: "Ah, não sabia que eu precisava realizar tanta coisa", ou não compreender o propósito daquilo, que ainda é pior. A pessoa fazer de forma mecânica, mas não entender o porquê, a razão, o propósito real daquilo, né. Qual é o que ele vai estar fazendo parte da empresa se ele realizar aquilo conforme a empresa está pedindo, sabe, naquela padronização adequada, bonitinha, né. Então, é importante fazer com que todos façam parte e compreender a importância do feito de cada um e fazer com que essa engrenagem toda rode, né. Além disso, um treinamento inicial, ele é fundamental no auxílio e na promoção do desenvolvimento do mapeamento dos processos. Importante. Quando a gente está falando de uma implementação de uma ISO, essa conscientização faz com que os colaboradores compreendam a necessidade, os benefícios. Puxa, que legal, vou vestir a camisa, eu quero fazer parte disso. E conseguem, inclusive, qual forma elucidar o processo deles. E aí, quando for desenvolvido o mapeamento do processo, a coisa se torna mais clara. E não com aquele receio de que, não, estão verificando o que eu estou fazendo, eu estou com receio, né? Puxa, não é ideia, né? Então é importante ter essa transparência aí frente a todas as hierarquias. Passo 4, decida sobre o escopo do seu SGSI, tá, pessoal? A gestão superior deve definir o escopo da sua implementação para corresponder ao escopo das informações que está visando proteger. Não basta ser um dado para você proteger, você precisa ter estratégia do que você vai proteger e atendendo à legislação LGPD também, ok? Acertar o escopo para os propósitos pode ser complicado, então entraremos nos detalhes, né? Não importa o como ou onde essas informações serão armazenadas, desde que você se prepare para proteger essas informações. Não importa onde, como e por quem essas informações são acessadas, compreendem? A segurança, ela é tudo nesse sentido.
Aqui tem gente de TI? Não. Ou só o pessoal da qualidade? Me contem aí, compartilhem. Ah, Bárbara, eu sou de TI, o que você está falando? Eu já falo faz tempo, ó, não adianta. Me contem aí, qual é o setor de vocês? Compartilhem no chat. Ai, Bárbara, eu sou de TI. Se eu sou de TI, eu acho que eu tenho que ser ouvido. Eu sou da qualidade, Bárbara, mas eu faço parte aqui desse grupo que torce muito para a TI fazer esse casamento com qualidade, e a gente ter organização e rastreabilidade rápida para tudo que a empresa gera. Ah, Ana, qualidade, aê. Quem mais, pessoal? Contem aí no chatzinho. Qual setor que vocês fazem parte? Para a gente enriquecer aí os conhecimentos. Ó, Renan, compras TI, aê! Quem mais, pessoal? Isso é bom. Percebem? Aquilo que eu estou falando, eu tenho certeza que não é novidade para muitos, tá? E é algo que só reforça. A ISO, ela tem como principal benefício auxiliar gestores a padronizar os seus processos, principalmente. Aí, o que eu também considero no passo 4, né? A gestão superior deve definir o escopo, né, da sua implementação e tudo mais. E todos esses passos que eu comentei, desculpa. Então, por exemplo, se você tem dispositivos móveis, hoje, se a gente está falando de segurança, a empresa possui dispositivos móveis, celulares, notebooks, é considerado também um dispositivo móvel, tá, pessoal? Esses estão seguros, possuem arquivos, eles ficam de forma confidencial, se enquadrariam no escopo se pudessem acessar remotamente informações seguras para armazenar na sua rede. Como que está hoje isso na sua empresa? Se você for para uma certificação hoje, né, o auditor vai verificar o quê? Elementos da SGSI, que se funcionam bem dentro do seu escopo, e ele não vai verificar os departamentos ou sistemas que não estão incluídos nesse escopo, tá, pessoal? Por isso que a estratégia da empresa é focar naquilo que deve ser protegido. E aí, eu sugiro a seguir a LGPD justamente para poder atender esse compliance como um todo, tá? Quando a gente fala de ISO, aí a gente tem que pensar no quinto passo, mapeamento do processo. Eu só consigo implementar uma ISO quando eu consigo ter a visão geral do meu processo, o overview real de tudo aquilo que acontece. E quando eu falo mapeamento de processo, pessoal, não é compreender apenas a operação do meu setor, mas é compreender um processo como um todo. Vou dar um exemplo. Processo de compras. Processo de compras vem de um solicitante que vai para o departamento de compras, que aciona um fornecedor, que volta para o compras, que aciona um financeiro, que volta para o solicitante, que recebe o produto. Percebem que eu falei aqui, sem querer, já uns 5 setores diferentes? Então, quando a gente fala de mapeamento de um processo, a gente considera tudo o que faz parte dele, desde os seus fornecedores, parceiros envolvidos, departamentos, tudo. E eu tendo essa visão geral, eu consigo saber o que é melhor para esse processo, como garantir a segurança de dados que a empresa gera, recebe e tudo mais, compartilha, e principalmente aquilo que eu devo incluir no meu sistema de gestão de segurança da informação. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Tô muito rápido? Dê um salve aí. Salve, Bárbara. Não, tá compreensível, tá beleza. Aqui eu coloquei na imagenzinha, eu vou até passar o mousezinho para vocês conseguirem visualizar, é o escopo de um mapeamento de processo, bem sucinto, tá? Que tá até, inclusive, em muitos artigos da própria ISO 27001. Aê, Flávio, salve! Ok. Como que a gente mapeia um processo? Então, você tem que pensar no processo em si e tentar desenhar as etapas desse processo e fazer com que você avalie e verifique tudo aquilo que está envolvido. Ah, o que está envolvido? Ah, nesse processo aqui está envolvido um software de desenvolvimento e manutenção, está envolvido serviços legais, jurídico, está envolvendo serviços de limpeza, está envolvendo serviços de conta e tudo mais. Aqui está a empresa, aqui são os fornecedores do processo 1, 2 e 3, percebe? Então, é uma visão geral, realmente, tá? Uma vez que você conheça as dependências, tudo o que o seu processo tem,
você vai conseguir identificar as interfaces, que ela é fundamental, né? Uma vez identificando as interfaces, suas entradas e saídas, você pode incluí-las no escopo se elas impactarem na segurança da informação. Aqui é a chave para você conseguir saber por onde começar, quais processos mapear e saber se ele tem impacto ou não em sistema de segurança da informação, ok? Sexto passo, uma vez que o diretor decidiu, vou implementar 27001, conscientizei o pessoal, convenci todo mundo a poder atuar e levantar a bandeira sobre o assunto. Não, vamos atender, vamos fazer a ISO 27001 acontecer. Hey! Aí a gente entra no sexto passo, aquele para saber se a empresa está adequada ou não. Putz, um gap analysis. Ah, esse gap analysis aí que a Quivalita fala? Sim, é o serviço que a gente realiza para poder verificar quais são as adequações necessárias que a sua empresa precisa ter para poder atender e adequar-se a essa normativa, tá? Então, e inclusive para quem desejar também uma consultoria da Quivalita para poder saber se a empresa já está adequada ou não a uma LGPD, através do Gap Analysis a gente realiza, hein, pessoal? Então, falando do passo 6, a primeira grande tarefa do ISMR, né, ISMR, que é o do inglês, né, que é do representante do Sistema de Segurança da Informação, é realizar uma comparação do seu SGSI existente com os requisitos da norma ISO 27001. Principal. Ah, Bárbara, não sei nem por onde começar. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse gap análise? Hoje eu vou estar fornecendo esse arquivinho, esse checklist já para dar, ó, um pontinho para vocês saberem como e verificar na sua empresa se ela está adequada ou quais são as premissas para poder se adequar a 27001. Nesse arquivo que a gente vai compartilhar hoje, inclusive, ela já prevê quais são as documentações mínimas que precisam ser criadas pela empresa. Então, ó, essa cerejinha do bolo a gente vai estar fornecendo, é um checklist que tem custo no mercado, você não vai encontrar isso, você pode colocar no Google, quero checklist para adequar 27001, você vai achar checklist de auditoria, você não vai achar checklist de adequação, tá? Então, esse a gente vai estar fornecendo hoje, ok? Que mais? Então, quando a gente fala em gap analysis, a gente tem que avaliar as lacunas, ou seja, o que que falta para eu poder transformar a empresa disso para isso, né? Então, o que que a gente precisa fazer? É seguir essa adequação, fazer esse gap analysis, desenvolver esse trabalho, ok? Muito bem. Verificando, então, principalmente, quais as políticas e procedimentos existentes na empresa, que já atendem os requisitos, ou o que que precisa ser revisado e adequado, quais são as políticas e procedimentos existentes que precisam ser modificados para atender os requisitos da ISO 27001? Bárbara, eu posso ter uma política da qualidade, adequar ela um pouquinho melhor para poder atender também a 27001? Sim, tudo tem a ver com qualidade, a ISO tem essa premissa, ok? Então, as duas, sendo estratégia de negócio da empresa, você pode adequar a política da qualidade, a política de segurança da informação com o mesmo propósito, trazer segurança, rastreabilidade, qualidade ao seu produto e serviço fornecido, entende? Então, o propósito é o mesmo, ok? Só muda as frentes, mas todos chegam num objetivo final, ok? Quais são as políticas e procedimentos adicionais que precisam ser criados para adequar aos requisitos da 27001? Então, no Gap Analysis você tem que prever isso. O que mais, né? Então, tem todos esses pontinhos. E passo 7, inventário e coleta de dados. Nossa, Bárbara, só de você falar de inventário já até coça. Pelo amor de Deus, inventário de sistema informatizado é o ó. A gente sabe. Então, pensando em inventário e coleta de dados, o que que a gente tem que pensar, tá? Em primeiro lugar, liste as instalações de processo, tudo que tem a ver do seu sistema de informação, seus sistemas, o que que é usado, quais são os hardwares envolvidos, né, nesses sistemas. Ai, Bárbara, eu tenho aqui 2 servidores, tenho 20 computadores, isso tudo tem que fazer parte aí do seu inventário. Ó, a Júlia já colocou aí, ó, podem clicar, ele baixa automaticamente aí esse PDFzinho que tá aqui no chat, ok? Então, é um presentinho nosso aí para vocês. Que mais?
O website da empresa, quais são os dados que o website da empresa fornece, se isso está em algum servidor para poder disponibilizar. Não, está no domínio, Bárbara, está lá todos os arquivinhos que a gente fornece aos nossos clientes, parceiros, eles baixam do nosso domínio. Então a gente tem que inventariar isso também. O escritório, né, que a gente brinca que é o escritório da frente. O que a gente tem de registro de visitantes na empresa, atendimento a colaboradores, check-in, check-out de materiais, recebimento, né, verificação de segurança, aquela biometria de funcionário que entra e sai da empresa, isso tudo deve ser considerado no inventário. Rede local. Essa rede local, ela está homologada, bonitinho, computador do servidor, qual é a versão do servidor? Ah, é o Windows Server. Ah, não, é Linux. Qual que é, né? O versionamento. Isso tudo já é premissa para quem já faz validação de sistemas, tá, pessoal? Mas a ISO 27001, por ser frente à segurança da informação, ela também fala sobre, ok? Softwares ERPs que você tem na empresa. Bárbara, o que é isso? Outra sopa de letrinha. É SAP, é TOTUS, eu estou falando de marcas, tá? São esses tipos de software parrudos, né, que as empresas têm para poder atender as operações internas. Então, um SAP, um TOTUS, um Sankhya, tá? É tudo softwares ERPs que a empresa tenha. Então, também tem que inventariar. Banco de dados de clientes que você tenha, e aqui importante, hein? Aqui já é legislação que se aplica a LGPD. O que eu tenho de banco de dados de clientes? Ai, Bárbara, nossa, eu tenho um banco de dados gigantesco, nossa, eu tenho pacientes, né, que eu tenho aqui de reclamação de cliente a rodo. Nossa, além da reclamação de cliente, eu também tenho parte de farmacovigilância, o pessoal aqui quando ele atende o paciente, eu tenho dados sensíveis, tenho dados comuns, tenho dado de tudo aqui. Puxa, como que você vai gerenciar isso? Então, você tem que inventariar os bancos que você tem hoje, tá? Sistema de controle de acesso, é o que eu já comentei ali no escritório da frente, que eu até nomeei ali, né? Tudo que você tem como controle de acesso. Então, não apenas o controle de acesso físico, tá, pessoal? Mas também o controle de acesso digital, né? Que aí é frente, por exemplo, folha de ponto. Ah, tem o banco de dados de folha de ponto, então o controle de acesso para isso. Ah, tem o controle de acesso do meu servidor, controle de acesso, enfim, né? Quais são os que você tem? Inventariar tudo. Principalmente, aí vem, nossa, Bárbara, isso eu também preciso me preocupar na ISO 27001? Sim. Softwares de CRM. Alguém sabe o que é? Alguém sabe? Dá um soprinho aí. Alguém sabe o que é CRM? Não. Já, ó, dá tempo de eu tomar uma água. A Júlia tá digitando, a Júlia de marketing não vale, é café com leite. Ah, você sabe. CRM, pessoal, é Customer Relationship Manager, tá? É o tipo de software de relacionamento com o cliente. Quem conhece muito esse tipo de software é o pessoal de marketing, o pessoal de vendas, né? Então, ele também deve ser inventariado, tá? Especificações fornecidas pelo cliente, outros itens proprietários mesmo. Então, documentações que tenham em banco de dados, quais são essas especificações, né? Então, isso tudo também tem que ser inventariado. E-mail de comunicação, hard copy com os clientes, tá? Então, isso tudo também tem que ser inventariado. Faz parte dos bancos de dados, tá, pessoal? Tentei detalhar um pouquinho mais, mas é a premissa da ISO. Banco de dados e sistema do departamento de marketing. Dados de P&D e departamento de design. Teste de software e relatórios de teste. Projetos e especificações. Bastante coisinha. Então, outro ponto importante quando a gente considera o passo 7 é a avaliação de risco. Toda empresa deve adotar como uma boa prática realizar análise de risco de tudo que se tem, tá? Isso é a forma mais assertiva para a tomada de decisão, gente. Por que eu falo isso? Não apenas com a visão da qualidade, tá? Mas com a frente também de visão de sistema da informação, de segurança, de boas práticas, tudo. Tudo aquilo que você quer tomar uma decisão, se você fizer uma análise de risco, você vai saber se a condução da sua decisão é adequada ou não, porque você conseguirá visualizar os
riscos, as possibilidades, plano A, B e C. Então, uma análise de risco já te dá essa visão, ok? E a ISO 27001, como qualquer outra ISO que fortemente recomenda a gestão de riscos, também fala sobre isso. Então, aqui eu coloquei uma imagenzinha bem bonitinha, só para vocês terem uma visão, o que uma análise de risco precisa prever. Então, aqui é um fluxozinho, tá? Para vocês terem a visão geral. O que vocês precisam sempre fazer? Identificar os riscos e proprietários dos riscos, quem são os responsáveis para poder mitigar esse risco, para que ele não recorra, para ele não acontecer, tá? Quais são as identificações, né, desses riscos ativos e quais são as informações afetadas e os seus proprietários. Então, também coloquei aqui, qualificar esse risco ele é muito alto, ele é um risco médio, é um risco baixo, é um risco médio, né? Então, quem define são vocês, frente ao propósito, ou a descrição, ou onde você encontra esse risco, ok? Eu vou dar um exemplo de risco, tá, pessoal? Que quem não está aqui não trabalha ainda com gestão de riscos, compreender. Qual que é o risco de eu atravessar a rua e não ser atropelada? Opa, vamos levantar as variáveis. Ponto 1, a Bárbara sabe atravessar a rua? Perfeito. Então, risco já é médio, a não ser que tenha sempre um louco correndo para acontecer, né? Risco 2, onde ela vai atravessar? É na faixa de pedestre ou fora da faixa? Já aumenta o risco. Ponto 3, não onde tem faixa de pedestre, tem semáforo ou não tem, né? Então, uma análise de risco, ela verifica exatamente isso, a possibilidade e as possibilidades para você tomar uma ação adequada, ok? Que mais? Então, quando a gente, eu coloquei até aqui uma fonte riquíssima para quem quiser saber, as ISOs, elas se preconizam principalmente na ISO 31000, que é de gestão de riscos, né, e na NIST, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem saber também um pouquinho mais sobre riscos e tal, a ISO 27000, ela prevê isso, faz parte de um dos 7 passos aí para você adequar a empresa para poder atender a 27000, e aqui já tem umas dicas para quais normativas que você pode se inspirar para poder desenvolver essa gestão de riscos na empresa, tá? Não apenas frente à segurança da informação, como eu estou colocando aqui, mas frente a qualquer área do seu negócio, tá? É imprescindível para você saber tomar uma decisão e também lhe dar indicadores, né, do que melhor decidir, ok? Muito bem. Passo 8, planejamento de implantação. Ixi, já fiz o meu gap análise, já tenho o comprometimento da alta direção, da equipe, tudo bonitinho, falei aqueles passos todos, já tive aquele trabalhão, agora eu tenho que planejar, pessoal. Esse cara aqui, você não pode mitigar tempo para poder realizá-lo. Um bom planejamento é a garantia do sucesso do seu investimento. Então, essa implantação, ela deve ser bem planejada. O que a gente tem que considerar, Bárbara, nesse passo? Puxa, né, planejar é chato, tem que pensar em muita coisa. Pois é, a gente já dá umas diquinhas aqui, né? Você desenvolvendo todo aquele escopo, né, aquele gap analysis que a gente colocou até no passo 6, você deve ter uma imagem clara já de tudo aquilo que você precisa prever. E é nesse planejamento que você vai começar a prever os planos de ação. Putz, para eu atender a 27001, eu tenho aqui uns 100 gaps, sei lá, umas 100 adequações. Por onde eu começo? É aí que o planejamento entra. Você vai ver qual que é de impacto maior, médio, menor, qual deve ser atendido mais rapidamente, frente a atendimento regulatório, como no caso da LGPD, outra que é só estratégia de negócio, ela vai ser atendida, mas a médio e longo prazo. Então, aqui no planejamento, você já consegue ver o que você deve atender primeiro, segundo, terceiro e tudo mais. Uma ferramenta da qualidade muito utilizada para ajudar nessa decisão é a gestão de riscos FEMEA, tá, pessoal? Vocês levantando esses gaps, vocês colocam numa avaliação de FEMEA, que é uma análise de risco, e lá ele já consegue te mostrar de forma mais clara o impacto,
a probabilidade, a recorrência, o plano de ação, para você se organizar e saber quem você tem que atender primeiro, segundo e terceiro, ou conforme a ordem necessária de critério ou de importância, ok? Em seguida, você deve desenvolver um plano de implementação detalhado, né, nesse planejamento, que identifique e descreva a tarefa necessária para tornar o seu SGSI totalmente compatível com o padrão ISO 27001. Nesse caso, nesse plano, você precisa ser completo e específico, incluindo documentação de equidade das informações a serem desenvolvidas, ou seja, faz parte dos gaps. Ah, que documentação que eu tenho que montar? Esse checklistzinho aí que a Júlia compartilhou já ajuda. Pessoa ou equipe responsável. Quem que é o representante da 27001 nomeado pela alta direção? É o passo 2. Então, treinamentos necessários. Quais são os colaboradores que precisarão ser treinados? Recursos, aprovações necessárias. A gente acaba não pensando nisso no planejamento, mas isso tem impacto, viu, gente? Data estimada de conclusão. Puxa, meta, né? Você precisa ter um goal, senão fica, né? Fica muito, né, subjetivo. Eu preciso fazer isso aqui, mas até quando, né? Então, isso precisa ser previsto. Aqui eu fiz um esquemazinho bem bacaninha que a gente para a gente ter a visualização do quanto tempo mais ou menos demoraria uma implementação de 27001. Então aqui mostra, ó, nomear a equipe líder para a criação da SGSI, né? Treinamento, conscientização da equipe, uns 2, 3 meses, mais ou menos. Avaliação e planejamento dos gaps, das lacunas, né? Desenvolver a documentação, selecionar a certificadora, que a empresa quer ser certificada pela 27001, né? Implementar e treinar a equipe. Auditorias internas. Quando que ela deve ser prevista? Quando que ela deve ser considerada, né? Revisão de gestão e ações corretivas. Auditoria de pré-avaliação. Opa, a gente tem que ter esse planejamento, senão, né? Ações corretivas. Quais são as ações que a gente tem que fazer depois de uma autoinspeção? O que a gente tem que planejar? O que a gente tem que fazer? Tem que deixar aí um mesinho aí, pelo menos, para poder se adequar e finalmente ter a certificação, ou seja, chamar a auditoria para poder ser realizada, para poder atender essa expectativa. Percebam aí que eu coloquei 12 meses. Isso porque eu coloquei algumas atividades sendo feitas concomitantemente. Percebam que a implementação de uma ISO, ela não é fácil, ela se faz com tempo, dedicação e planejamento. E sempre tem premissas e coisas que às vezes acontecem interpolando esse tempo. Intercorrências, né? Novos projetos, clientes, enfim, a gente sabe, né? Sempre é uma correria danada. Até aqui, pessoal, dúvida, tranquilo? Tô muito rápido? Deem aí um sinalzinho, porque, né? Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer clara. Ok. Passo 9. Desenvolvimento da documentação. Nossa, já fiz tudo isso, Bárbara, ainda vou ter que desenvolver documentação? Claro, faz parte daqueles gaps que você levantou lá no passo 6, lembra? Então, desenvolver a documentação. Qual é a documentação mínima necessária para atendimento da 27001, gente? Olha aqui, ó, já coloquei. O escopo da SGSI, conforme a cláusula 4.3 da norma. Política, objetivo e segurança da informação, cláusula 5.2, 6.2. Quem quiser anotar, mas não se preocupe também que a gente pode fornecer esse material. É só pedir aí. Quem quiser, é só colocar aí no chatzinho. Eu quero esse material, Bárbara. Só colocar aí que a Júlia fornece. Só colocar que aí já fica por dentro. Aê! Dinai, Fabiana, aê! Maravilha. O que mais que a gente precisa de documentação? Inventário de ativos, uso aceitável de ativos, política de controle de acesso. Olha lá, isso precisa ter documentado, não basta ter definido, tá, pessoal? A normativa pede, tá? E tem, inclusive, a cláusula onde você levaria não conformidade se você não atender, tá? Aê, Laís, é isso aí. Aê, Carlinha. Isso aí.
Procedimentos operacionais de gerenciamento de TI. Olha aí o nosso amiguinho TI aí, Renan. Princípios de engenharia de sistemas, seguros, né? Política de segurança do fornecedor. Renan, você me falou que é de compras, né? Aí, ó. Então eu já pleitei aí a ideia. Política de segurança do fornecedor também. Procedimento de gerenciamento de incidentes sobre sistemas de segurança da informação. Procedimentos de continuidade do negócio. O que é isso aqui, Bárbara? Backup. E se acontecer alguma coisa com um dos seus backups, qual é o seu plano de contingência para a continuidade do seu negócio? Aqui eu vou citar até um case que é verídico, tá? Quando houve a tragédia das Torres Gêmeas, empresas que faziam parte daquele prédio continuaram em outro lugar no outro dia porque tinham um plano de contingência sobre todos os dados que a empresa tinha lá. Então, empresas bem estruturadas, elas já têm isso como estratégia de negócio. Qual o plano de contingência se, por exemplo, sei lá, a minha empresa pegar fogo, perdermos tudo? Temos backup, temos nuvem fora da empresa, temos a garantia que, independente de acontecer qualquer coisa com a empresa, no outro dia a gente consegue começar de novo no outro escritório. Eu acho que a pandemia ela também veio sacudir um pouco isso, né? E dar a possibilidade, a oportunidade de a gente se reinventar e adequar a empresa frente a essa novidade, ou seja, da gente não conseguir estar fisicamente na empresa, mas a gente ser a empresa no home office, né, e dentro de casa. Então, está prevendo aí como uma continuidade do negócio aí, se a gente for parar para pensar. Requisitos estatutários, regulatórios, contratuais, isso precisa estar documentado pela ISO 27001, tá, pessoal? Importante. E o último passo, implementação. Ou seja, já fiz tudo aquilo que a Bárbara falou. Passo 1, já consegui o voto da alta direção. Passo 2, conscientizei o pessoal. Passo 3, treinei todo mundo. Passo 4, fui fazendo todos os passos. O gap, levantei tudo. Agora eu preciso implementar. Mãos à obra, né? Para isso, que você fez toda essa documentação, elaborou todos esses procedimentos, elaborou todos esses formulários e documentações, você precisa implementar eles, né? E agora você estaria pronto para adequar a sua empresa a ser certificada. Aqui é um mapa que a gente brinca, esse é o mapa do pirata, para você encontrar o tesouro mesmo. Se você fizer tudo conforme esses passos, os detalhes dele, você vai conseguindo essa informação, sempre buscando na normativa, e claro, quando for algo muito complexo, muito no detalhe, aí eu sugiro também que vocês busquem conhecimento especializado, como o caso da Quivalita, empresa de consultoria que é especializada no assunto, tá? Então, contem conosco aí se vocês precisarem. E, gente, muito obrigada de coração pelo tempo, carinho dedicado aqui nesse webinar. Me contem aí, por favor, gostaram? Era o que vocês esperavam? Uma visão geral aí de como implementar uma ISO 27001? Me contem aí, compartilha, gente. Isso é importante. Um feedback. Aê, Newton! Teve ontem também, que legal. Boa noite, Carla. Conseguiu estabilidade aí para conseguir ouvir o webinar, Carla? Ô, Cauê, obrigada. Muito bom, muito bom. Fabiane, muito bem. Prazer enorme de estar aqui com vocês essa noite. E amanhã eu espero ver vocês de novo, hein? A gente vai falar de validação de sistemas e data integrity na área de life science, hein? Então venham, eu vou estar trazendo esse parceirão que é o Fabrício Dias. Ele é um especialista também na área de validação de sistemas em life science. Então a gente vai falar muito do Guia 33 novo da Anvisa, o que precisa ser adequado na sua empresa, no seu negócio, frente a esse novo guia. Se hoje as validações que você já fez está prevendo tudo que o novo guia está dizendo, a gente vai falar e confabular um pouquinho. Amanhã vai ser um diálogo mesmo e uma troca de ideias muito bacana. A gente vai abrir também a perguntas enquanto houver o diálogo, para vocês ficarem à vontade de compartilhar dúvidas e tudo mais. Tá bem? Que legal. Gente, obrigada, uma boa noite. Tudo de bom para vocês. A gente se vê amanhã.
Tchau, tchau. Obrigada, Flávio. Obrigada, Renan. Que lindos. Boa noite, Dinai. Boa noite, gente. Kivalitha Consulting. Traga para sua empresa a qualidade que ela merece.